9 horas, alguns segundos. Hoje é quinta, por isso connosco o Sr. Padre Vítor Arruda. Olá, bom dia, Sr. Padre. Bom dia, Lucélia. A semana está a correr bem? Está, ótima. Ainda bem. Estamos esta semana a fazer a festa das crianças do terceiro ano da catequese, a festa do perdão, em todas as paróquias. É tão interessante ver essas crianças felizes a experimentarem o perdão de Jesus nas suas vidas e depois também irem desculparem-se e perdoarem-se com os seus familiares, com os seus amigos. É uma fase tão bonita da vida. E eu acho que marca, eu acho que elas vão se lembrar sempre para o resto da sua vida desta fase. Então não, isso é uma fase muito interessante da vida, que deve-se fazer o melhor sempre por elas nesta altura. Estamos também a preparar a Romaria Quaresmal. Hoje já há um encontro, uma celebração também com os nossos romeiros aqui na Capela do Aeroporto às 20 horas. E nós vamos recebê-los hoje vamos receber, não é todos os romeiros, os coordenadores, né? O rancho é grande, mas vamos receber os 3 responsáveis. Muito bem, acho que sim. Vamos falar um bocadinho sobre a iniciativa, que eu acho que também é de louvar, porque era algo que não acontecia aqui em Santa Maria há cerca de 2 anos atrás. 3, já vai para o terceiro. Este é o terceiro ano, é que passou a acontecer aqui em Santa Maria. Acho uma tradição muito bonita esta dos romeiros. É interessante, se bem que é uma tradição de São Miguel, e há tradições que têm todo o sentido na sua terra, e depois, porque em São Miguel, portanto, é uma semana, tem uma envolvência diferente, mas é muito interessante nós vermos a fé das pessoas nesta altura, que é bom que depois se vá prolongando ao longo do ano da vida das pessoas, que é importante. Nós não temos fé só uma semana na vida, só um dia na vida, nós temos fé, e a fé vai-se manifestando ao longo da nossa vida. E vai-se renovando dia após dia. Também isso é. Uma romaria também é para isso, para ajudar a renovar, pensarmos nessa dimensão da nossa vida que é tão importante, a dimensão espiritual. Eu gosto muito de dizer isto: nós somos seres espirituais, temporariamente encarnados, portanto somos mais espírito do que corpo, vamos ser eternamente espírito e apenas durante uns tempos vamos ser corpo. Então essa dimensão espiritual tem que ser alimentada também aqui na Terra, como nós tratamos e cuidamos da nossa parte corporal, do nosso corpo. Na Ilha de São Miguel já temos vários ranchos na estrada. Estão já na sua caminhada. Todas as semanas saem sempre. Acho que todos os sábados. Sábados ou domingos. Algumas romarias saem ao domingo. Este ano eram 62 ranchos que iam sair em São Miguel. Há alguns que vieram dos Estados Unidos. Também vêm dos Estados Unidos, do Canadá. Uma boa caminhada então para eles, e nós nunca nos esquecemos de apelar aqui aos senhores automobilistas para circularem com cuidado na Ilha de São Miguel. É que as romarias vão para a rua muito cedo. 3, 4 da manhã está na rua. Está escuro ainda. Muito escuro, é isso. E de um momento para o outro podem encontrar em alguma curva apertada aqueles homens que ali vão. É preciso muito cuidado nesse sentido. E tem havido muito, as pessoas têm muito em conta, esta altura do ano, têm muito em conta as romarias, os automobilistas têm muito em conta isso. Vamos então, estamos já na terceira semana da Quaresma, terceiro domingo da Quaresma. O tempo passa. O tempo voa, é emocionante. Para a semana já temos a festa do Senhor dos Passos aqui na nossa ilha. O terceiro domingo da Quaresma é também o domingo da Cáritas. A Cáritas toda a semana está fazendo... tomou iniciativas, e no próximo fim de semana os peditórios das igrejas são para a Cáritas. A Cáritas em Portugal e nos Açores, durante este tempo de crise, ajudou milhares e milhares de famílias. Pôs pão na mesa a muita gente. Também graças a boa organização que a Igreja Católica tem no campo social e da ajuda aos mais carenciados, e também o sentido, a responsabilidade que os cristãos católicos têm de estar atento às necessidades dos irmãos. Portanto, este domingo que vem, terceiro da Quaresma, é o domingo da Cáritas, e os peditórios nas igrejas são para a Cáritas, para ela continuar a ajudar imensas famílias nos nossos Açores também e no país, no continente. Eu recordo que em Santa Maria a Cáritas é representada por uma instituição própria que nós temos, que é a Fraterna Ajuda Cristã. Todas as ilhas dos Açores têm uma Cáritas. Todas as dioceses do país têm uma Cáritas. Em Santa Maria nós temos já há 40 anos esta instituição, que é a Fraterna Ajuda Cristã, que faz na nossa ilha o mesmo trabalho que a Cáritas faz nas outras ilhas. Portanto, nós trabalhamos em parceria com a Cáritas também quando há campanhas e quando há
situações em que a própria Cáritas Diocesana colabora com as Cáritas de cada ilha. A Cáritas também colabora com a Fraterna Ajuda Cristã aqui de Santa Maria, e nós também nas campanhas colaboramos com as campanhas que a própria Cáritas faz. Próximo domingo, então, vamos ser generosos, vamos estar atentos a esta campanha que a Cáritas faz todos os anos. Ela recebe para dar, só para dar. A Cáritas não tem bens, não acumula, é só para dar, mesmo é receber para dar. O Evangelho do próximo domingo é um Evangelho que é muito pertinente, muito interessante. A gente às vezes pensa que descobriu a pólvora, mas já naquela altura as pessoas pensavam assuntos que nós temos até falado muito aqui na rádio. O Evangelho é de Lucas, capítulo 13, e diz assim: naquele tempo vieram contar a Jesus que Pilatos tinha mandado derramar o sangue de certos galileus juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. Jesus disse então esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há dela estar a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar mais 1 ano. Eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Este é o Evangelho do próximo domingo. Aconteceu 2 tragédias e as pessoas quiseram saber a opinião de Jesus sobre elas. Então, o que é que aquilo aconteceu? Porquê é que uma torre cai e mata pessoas que estão ali inocentes, que estavam passando por ali apenas e foram atingidas? Porquê é que houve uma insurreição, houve uma revolta lá em Jerusalém? Porque os judeus estavam sempre em confronto com os romanos. Sempre que tinham oportunidade, revoltavam-se. Mas os romanos, que tinham mão pesada, tratavam esses assuntos muito imediatamente, pronto, para que não houvesse oportunidade de outras situações. Pois. Houve uns galileus, uns judeus, portanto, que se revoltaram na altura da festa da Páscoa, e o Pilatos, que era o governador daquela altura, mandou-os matar a todos. Que era para ver, tipo exemplo, diz: olha, se vocês fizerem a mesma coisa, é isso que vos acontece. E então, os judeus ficaram escandalizados com essas situações e foram perguntar a Jesus o que é que ele achava desse assunto. Se aquelas pessoas morreram porque eram mais pecadoras, se foi um castigo de Nosso Senhor, o que é que... E é curioso vermos a resposta de Jesus. Jesus diz: julgais por terem sofrido tal castigo esses galileus eram mais pecadores que os outros. Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E depois, em relação à torre que caiu, os acidentes que acontecem, as tragédias, as desgraças, Jesus diz: julgais que aqueles a quem a torre matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém. Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos da mesma forma. Ou seja... Eu só não percebo é porque é que ele não era ameaçava, mas dizia: vocês, se não vos arrependerem, vai-vos acontecer a mesma coisa. Porquê? Sabes o quê? Porque o arrepender aqui não é no sentido de tens pecados também, tens que mudar de vida, senão é de conversão, é de mudar a mentalidade, mudar a nossa mentalidade. Os biblistas que eu fui estudar dão um exemplo interessantíssimo. 2 torres gêmeas caíram a 11 de setembro de 2001 em Nova Iorque. O mundo aprendeu a lição? Não. Gerou mais guerras e mais guerras e mais guerras. A gente não mudou de pensar. Uns fazem, a gente faz tão bem. Uns fazem, a gente faz tão bem. Vêm fazer o nosso país, a gente vai fazer o país deles. Esta coisa que Jesus quer dizer, se não mudares de mentalidade, morrereis da mesma forma, quer dizer, se continuarmos pelo mesmo caminho, vai acontecer o mesmo. Vai acontecer o mesmo à gente. É uma bola de neve, nunca acaba. É uma bola de neve, é isso. Já reparaste as guerras que começaram depois do 11 de setembro? Em 15 anos, as guerras que aconteceram depois do 11 de setembro, por causa do 11 de setembro, ou a pretexto do 11 de setembro. Portanto, os homens aprenderam a lição daquela tragédia terrível. Aprenderam a lição. Acho que não aprenderam.
Continuam a achar, os homens continuam a achar que é pela guerra que se resolve as situações. O que é que Jesus diz a essas situações? Diz só isto: morrereis todos da mesma forma se não mudares de atitudes. É o que ele tem a dizer, eu não posso dizer de outra maneira. É uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção, não há ameaça, percebes? É uma chamada de atenção. É uma chamada de atenção. Se eu agir em função daquilo que me fez mal, da mesma forma que ele, vai-me acontecer o mesmo depois. Alguém vai fazer a minha mesma coisa. Se a gente não mudar a atitude, há uma expressão que Jesus Cristo diz que é: quando te baterem na direita, dá à esquerda. Isto é uma coisa muito interessante, porque é muito difícil de se fazer. É muito difícil, mas é que Jesus não está a dizer para a gente ser tolos. Até porque há uma outra situação em que lhe batem e ele diz: porquê é que me bates? Eu não te fiz mal nenhum, porquê é que me bates? Quando foi ali já na parte final da sua vida. Portanto, ele não está dizendo para a gente ser tolos e deixar-se de levar pancadaria. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo quando alguém vier contra ti com armas e varapaus e quando vier com violência, mostra-lhe uma outra forma de resolver esse problema. É isso que ele está a dizer, que é muito mais profundo do que dar outra fase. Percebes? Assim eu gosto mais, é muito mais bonito. Mostra-lhe uma outra forma de lidar com essa situação. Mostra-lhe um outro caminho, uma outra saída, uma alternativa, que existe sempre alternativas. Existem sempre alternativas, a gente sabe. E necessariamente não é a alternativa da violência que é aquela que vai resolver. Pode não ser a alternativa da violência, pode haver uma outra forma de lidar com aquela situação. É isso que Jesus nunca resolve as coisas com panos quentes, para amanhar a situação, percebes? Ele vai sempre ao fundo da questão. Apresentaram duas situações que as pessoas esperavam às tantas que Jesus dissesse: realmente aquilo foi um castigo de Deus, porque aquelas pessoas eram muito pecadoras. Os judeus que apresentaram isto a Jesus, era assim a mentalidade deles. Aquela torre caiu, matou aquela gente ia ser tão pecadora que foi castigada daquela forma. Aqueles galileus foram mortos por Pilatos, olha, deviam ser bastante pecadores. Bem feito para eles, que não se castigou-os. Era assim a mentalidade judaica, na altura. E eles queriam que Jesus confirmasse a mentalidade deles. Para dizer assim: nós estamos certos. Se o mestre, que se diz Messias, diz que é assim, a gente está certos nesta mentalidade. Mas Jesus tirou-lhes o cavalinho das chuvas e disse: meus amigos, não é por aí. Deus, na sua eternidade, não está como se estivesse num tribunal a dar sentenças. Prémios a uns e castigos a outros. Deus não está num tribunal. A nossa relação com Deus não é uma relação de réu para juiz. A nossa relação não é de culpado para juiz. A nossa relação com Deus é uma relação de filhos para pai. E, portanto, nós não temos que estar sempre a pensar que Ele está-nos a castigar, seja do que for. As situações acontecem porque acontecem, são fatalidades. Foi com aquelas pessoas, podia ter sido com outras, são fatalidades. O Jesus também diz que a gente podia ser connosco. Podia ser connosco. E isso faz com que a gente esteja atentos. Ele quer que a gente esteja atentos, porque a mão de Deus nunca produz a morte. A gente nunca pode, é uma blasfémia, dizer que Deus é que faz as coisas, que Deus é que castiga, que Deus é que manda a morte, que Deus... Eu digo isso tantas vezes, tenho feito imensos funerais ultimamente, sabes isso? E às vezes, quando a gente cumprimenta as pessoas que perderam uma pessoa que amam, tem que se ter muito cuidado com aquilo que se diz, porque às vezes é melhor o silêncio e o abraço. Dar um abraço em silêncio, porque foi a vontade de Deus, era o seu dia, chegou a sua hora. Isso é uma aberração, Deus não quer a morte. Jesus tentou evitar a morte dele próprio. Deus não quer a morte de ninguém, nem aos 10, nem aos 50, nem aos 90. As pessoas não morrem porque Deus quer. As pessoas não morrem porque chegou a sua hora. As pessoas não morrem porque foram chamadas por Deus. Deus chamou. Mas que Deus seria esse que nos tira as pessoas assim repentinamente do nosso convívio? Deus não faz essas coisas. A gente tem que deixar de chamar nomes a Deus. A gente culpa Deus de muitas coisas. E não se pode fazer isso. Os judeus nesta altura também queriam culpar Deus daquela situação que aconteceu. E Jesus tirou-lhes o cavalinho da chuva. Deus não está nem aí para essas coisas. Não tem nada a ver com isso. A gente morre por uma coisa muito simples, é que o nosso corpo, naquele momento e perante aquela doença, foi mais fraco do que aquela doença. Ou perante aquele acidente. Perante aquela situação, não foi forte o suficiente para suportar. É isso. Há doenças que hoje ainda não são curáveis, que daqui a 10 anos vão ser curáveis. Vão-se curar delas. Mas hoje ainda não são. Pronto, a gente ainda se morre delas. Quando se arranjar a cura para estas, certamente que já terão outras doenças que também não terão cura. É curioso
que foi há bem pouco tempo que se descobriu a vacina para o dengue, que é um mosquito, não é? E apareceu logo outro mosquito. Já viste o Zika agora? O vírus do Zika. Quer dizer, está sempre aparecendo, o homem está sempre numa luta constante, mas é luta pela vida, não é luta pela morte, não é para a morte. Nós não queremos caminhar para a morte. Nós queremos caminhar para a vida, e mais vida, e vida com qualidade. E Deus também quer isso. Agora também foi descoberto um tratamento para o cancro. Uma menina foi curada, coincidência ou não sei, mas conseguiram tratá-la, não está completamente, mas já está entrando em remissão, com um novo tratamento que eles dizem que pode vir a ser... Já viste que bom que é? Há sempre gente neste mundo a trabalhar para nos salvar a vida, para nos dar mais anos de vida. Isso é tão bom, a gente se sente seguros até, porque é claro que a gente sabe que um dia vai morrer de alguma coisa, mas de qualquer maneira a morte deve ser adiada ao máximo. Essa história da eutanásia, para mim, a gente há de conversar nisso na altura, depois que isso for ao Parlamento discutir. Mas, portanto, isso soube pela vida, sempre pela vida. E sempre, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. E todos os estilos de vida são vida. São vida. É importante a gente pensar nisso. E Deus quer a vida. Deus não quer a morte. Deus não quer a morte. É interessante nós vermos a segunda história. Viste a segunda história? Há uma figueira que não dá frutos. Há um senhor que diz, vamos arrancá-la. Corta o mal pela raiz. E o que é que o outro... que o vinheteiro, esse vinheteiro, o que tomava conta, o agricultor que tomava conta da vinha, o que é que disse ao Senhor? Vamos dar mais um ano, talvez. Ou seja, Deus dá sempre mais uma chance. Deus não é aquele homem que queria cortar o mal pela raiz. Deus é aquele agricultor que diz, vamos dar mais uma chance. Deus conta com uma palavra tão interessante aqui, que talvez venha a dar frutos. Este talvez, que é uma coisa tão insegura, para Deus é o suficiente, é um sinal de esperança. Para Deus não há casos perdidos. A gente às vezes olha para certas pessoas e diz, isso é um caso perdido. Não há casos perdidos para Deus. Há verdadeiros milagres nesse sentido. Há pessoas que recuperam de situações que a gente fica completamente abismados com a capacidade que a pessoa teve de dar a volta à sua vida, principalmente em dependências de drogas e de álcool e de coisas. Há pessoas que dão a volta. Portanto, para Deus não há casos perdidos. Nenhum de nós é um caso perdido para Deus. Nenhum de nós é um caso perdido para Deus. Este Evangelho também nos diz que estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Se não vos converteres, morreis todos do mesmo modo. Às vezes também a gente tem que mudar de mentalidade no sentido de julgar os outros. Achamos que o pecado dos outros é sempre maior que o nosso. Achamos que a mazela do outro é sempre maior que a nossa. Achamos que o pitáfio do outro é sempre pior que o nosso. Achamos que o defeito do outro é sempre pior que o nosso. E achamos que as nossas doenças são sempre piores do que as dos outros. As nossas doenças também às vezes pensamos que são piores que os outros. Olhamos sempre para o nosso umbigo. Eu acho que a gente tem que... Jesus também nos manda não é julgar ninguém, não é condenar ninguém, não é apontar o dedo a ninguém. Toda a gente tem a sua história, toda a gente tem a sua família, toda a gente tem as suas tendências, toda a gente tem a sua educação, a sua história de vida. Aquilo que eu sou hoje é fruto de muitas histórias na minha vida e, portanto, tudo está justificado naquela pessoa. As coisas estão justificadas no seu historial. A pessoa não pode ficar eternamente no seu erro. Se reconhece que é erro, tem que dar a volta. Isso é que se chama também conversão e mudança de atitudes e mudança de vida. Mas a gente julga-se demasiado uns aos outros, a gente condena-se demasiado uns aos outros, a gente aponta o dedo uns aos outros. Muito. Até porque, no fundo, somos todos humanos e o ser humano não é perfeito. Longe disso. De maneira nenhuma, somos humanos. Há um pensamento que eu achei lindíssimo que outro dia li num livro que tem a ver com isso. Pensei que o seu padre ia buscar num papelinho. Eu às vezes arrumo os papelinhos no bolso de trás das calças e depois vai para lavar. Somos mortais, com defeitos, a tropeçar nos degraus da sabedoria da vida e a aprender. Todos somos mortais com defeitos. E tropeçamos imenso nos degraus da sabedoria, nos degraus do crescimento, nos degraus do melhoramento da nossa vida. Mas vamos aprendendo sempre. É assim, somos mortais. Somos mortais, todos nós temos mazelas. E porquê é que a gente está a dizer que a dos outros é pior que a nossa? A mazela do outro, o defeito do outro, a atitude é sempre pior que a... E ninguém pode dizer desta água não beberei. E ninguém pode dizer que na minha casa não vai acontecer isto. Vai acontecer isto. Eu lembro-me uma vez, numa comunidade onde eu passei, uma senhora fez um chinfrim, um escândalo, porque
a filha da vizinha tinha-se posto com um homem casado. Uma coisa impressionante, uma situação que depois até se resolveu. E tempos depois, a filha dela aconteceu-lhe uma situação idêntica. Não se, engravidou de um homem casado que depois não quis ficar com ela. Se tens telhados de vidro, não atires pedras. A gente tem casa, a gente não pode estar de começar logo a fazer chinfriz na casa dos outros, pelo amor de Deus. Tudo pode acontecer a todos, ninguém está livre de nada neste mundo. E a pior atitude que os homens e as mulheres temos neste mundo é a gente julgar-se uns aos outros. Nem Deus nos julga, Ele não está nem aí para os nossos defeitos, para os nossos pecados, que Ele sabe que tudo isso faz parte da nossa aprendizagem e do nosso crescimento. Nem Deus nos julga. E a gente acha sempre que o outro é digno de julgamento, ou é de fofoca, ou de levar à praça pública. A gente adora um mexerico assim diferente, uma coisa diferente, e as coisas às vezes estamos a falar dos outros e as coisas já estão acontecendo em casa e estamos com os olhos tapados, não estamos a ver também, às vezes não estamos a ver. Que elas aconteceram-nos em casa e a gente não vê, a gente não sabe. Às vezes somos ignorantes da nossa própria família e sabedores dos defeitos da sabedoria das famílias dos outros. Mas é importante a gente ter a humildade. Este Evangelho, Jesus manda-nos dizer, não é por aí o caminho, não é arranjar culpados, não é julgar ninguém, não é pôr Deus ao barulho. O que a gente tem que fazer quando as coisas acontecem aos outros é converter-se, mudar de mentalidade, mudar de atitudes, ter atitudes melhores. E mostrar outras formas de lidar com as situações, que isso é que é importante nas nossas vidas. Vamos à agenda desta semana. Vamos então conhecê-la. Já aqui dissemos que este é um fim de semana cheio, em pleno, com muitos acontecimentos aqui em Santa Maria. É verdade, temos a Romaria Quaresmal no sábado às 4 da manhã que sai. Vamos estar atentos também, os automobilistas vamos estar atentos, ela vai percorrer a nossa ilha. Mas recordo que esta semana ainda estão a decorrer as festas do perdão das crianças do 3º ano. Recordo que hoje na Vila há Via Sacra às 18 horas, às 18h30 há missa. Às 20 horas na Capela do Aeroporto há a reunião dos romeiros, a última reunião dos romeiros e romeiras, e haverá celebração penitencial para todos. Amanhã, sexta-feira, em Santo Espírito, às 15h30, a missa não será às 18 horas, será às 15h30, uma vez por mês a gente faz missa às 15h30 com os idosos do Salvaterra em Santo António, às 15h30 a missa, e depois às 5 da tarde da manhã haverá a festa do perdão das crianças do 3º ano da catequese em Santo Espírito, na igreja. No sábado temos a Romaria sai de madrugada, depois temos às 10h30 na Matriz, temos a festa do perdão do 3º ano da catequese da Matriz e do Aeroporto, às 10h30. É a confissão, é como é a primeira vez que as crianças têm este contato com o pároco, a confissão individual. Cada criancinha vai ali conversar com o seu padre, diante das pessoas, e individualmente. E, portanto, as crianças depois vão estar ali a cantar, porque a missa no domingo será animada pela catequese, pela nossa catequese, e, portanto, será a missa mensal da catequese, e por isso as crianças vão cantando já as missas, as músicas do fim de semana. É bom que as crianças sejam acompanhadas por um pai, ou por uma mãe, ou por um familiar. É sempre um familiar, porque até há um momento na cerimónia que o familiar é necessário para acompanhar a criança. No domingo temos as missas no horário normal, às 10 horas Matriz e São Pedro, 11h15 Santa Bárbara, 11h30 Almagreira, 12h30 em Santo Espírito. Recordo que para a semana há umas alterações. Na segunda-feira não há missa em Almagreira. Na próxima segunda-feira não há missa em Almagreira, não poderei fazê-la. Na terça-feira temos missa em São Pedro, depois não há missa em Santa Bárbara na quarta. Porquê? Porque quarta, quinta e sexta haverá o tríduo do Senhor dos Passos na Matriz, às 18h30, quarta, quinta e sexta. Quem vai fazer esse tríduo, pregação do tríduo, é o padre João Baires, um padre aqui da nossa ilha, que gosta muito da nossa ilha e que vem de novo à nossa ilha fazer esta pregação desta festa no próximo fim de semana. No outro fim de semana, como sabemos, é a festa do Senhor dos Passos. Então, quarta, quinta e sexta, as missas serão na Matriz, essas três, com tríduo, com pregação, com o padre João Baires, às 18h30. Recordo também que
o jantar de angariação de fundos, que ainda podem se inscrever, o jantar de angariação de fundos para a festa de São Pedro deste ano. A Comissão faz um grande apelo, as pessoas inscrevam-se, a comida é muito boa, é um momento de convívio, um momento de ajuda, é um jantar, a gente tem que jantar. É um jantar, e depois também há um serão com animação. Há bingo, há música, portanto ainda podemos nos inscrever, ainda estamos a tempo para ir a este convívio no sábado à noite, um sábado que é muito preenchido na nossa ilha, e depois no domingo também há a Romaria Maltar na nossa ilha. Portanto, é um fim de semana muito rico, de muitas atividades. Vamos nós todos participar tanto quanto possível e dar o nosso melhor, todos nós. Um bom dia para todos. Obrigada, bom dia.